Abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. A partir do versículo 1. Assim diz a palavra de Deus: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, a Lós, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Negueb. Senhor amado, em nome de Jesus, estamos diante da tua palavra, Senhor. Este é o momento mais importante do culto, em que nós vamos ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra. Portanto, Deus, fala conosco. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glórias a Deus. O tema desta noite, então, é o chamado de Deus para fazermos a obra de missões. O chamado de Deus para fazermos a obra de missões. Deus tem um chamado para os seus servos, e Deus tem chamado pessoas ao longo da história da igreja. Deus sempre levanta alguém, chama alguém para fazer a obra. Você vê isso na Bíblia continuamente. Todos os crentes são chamados das trevas para a luz, do mundo para o reino de Deus. Este é o chamado geral, que é para todos nós, né? Jesus, lá em Mateus 5:13, ele diz: vocês são o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar o sabor? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Então, nós todos somos luz, né? Cidade situada sobre um monte, luz que resplandece a luz do Senhor. Nós somos a luz do mundo. Nós não temos luz própria, mas resplandecemos a luz do Senhor para o mundo. Quantas vezes você já passou pela experiência de alguém que nunca te viu nem te conhece perguntar: você é crente? Você é um crente? Você é uma serva de Deus? Para mim, às vezes perguntam: você é pastor? Eu nem abri a boca ainda, E eu digo: então, pela graça e a misericórdia do Senhor. Todos nós somos chamados para evangelizar o mundo, é o chamado geral, Esse é um dom para toda a igreja. Porém, existe um dom específico de evangelista. Onde quer que você esteja, onde quer que você viva, você vai ser boca de Deus ali falando do amor de Jesus. Todos nós temos um chamado para pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações, aonde o Senhor nos colocar para habitar. Por exemplo, Neilson e a Paula estavam procurando casa para morar aqui pertinho da igreja, mas acharam uma casa um pouco mais distante, porque Deus tinha um plano ali para alcançar a Maria, para alcançar a Débora e outras pessoas que o Senhor vai trazer através de vocês. Entretanto, existem algumas pessoas que têm um chamado específico de Deus, que é aquele chamado para sair da sua terra. São as missões transculturais. O pastor Custódio, que lemos agora há pouco aqui o recado do WhatsApp dele, ele
é dentro do Brasil, mas é uma missão transcultural, porque lá no norte do país, lá no Amapá, na ilha de Marajó, é outra nação, é outra história, é outro país, é o mesmo Brasil, mas é outra cultura, diferente da nossa, outro modo de viver. As ruas deles são os rios, né? Não são ruas de asfalto, tanto que em Afuá não entra carro. Afuá é uma cidade construída sobre palafitas e só entra bicicleta, motos ou triciclos, né? Eles têm aquelas ruas feitas sobre tábuas. Então é um tipo de missão transcultural, missões também chamadas de missões estrangeiras. O pastor Beto está se preparando para ir para um país fechado, um país difícil de evangelizar, que é o Egito, os países muçulmanos de um modo geral. Hoje nós podemos dizer que a cortina do Alcorão ainda, a muralha do Alcorão ainda é uma muralha a ser derrubada, a ser transposta. Nós tivemos no passado a muralha do comunismo, que foi derrubada já, graças a Deus. Os países comunistas, a maioria deles mudaram, saíram da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e se tornaram países independentes, abrindo as portas para o Evangelho. Mesmo Rússia tem as portas abertas, mas hoje a grande barreira é o mundo muçulmano e o mundo comunista, que nós temos ainda 3 países, vamos dizer assim, que praticam o socialismo, que é a Coreia do Norte, que na verdade é chamado de socialismo, mas lá na verdade é o imperialismo, porque aquilo que o imperador determina tem que ser feito. Temos a China e temos Cuba, Pastor o pastor Roberto Perini tem ido a Cuba, um amigo meu, que já pregou lá em São Bernardo, trouxe um pastor cubano para cá. A situação lá é difícil para o povo, mas Deus tem aberto portas lá para o pastor Perini pregar o evangelho ali, e formação de líderes, vai para lá dar cursos para os líderes das igrejas. A grande maioria dos crentes jamais vão pisar em outros países, em terras estrangeiras com seus próprios pés, mas muitos vão ficar aqui, a maioria vai ficar aqui. Alguns irão para missões transculturais, e nós que ficamos vamos ajudar no sustento daqueles que foram para fazer missões no mundo estrangeiro. A grande maioria de nós jamais vai pisar em terras estrangeiras com seus pés. Nós jamais estaremos falando de Jesus para outras pessoas. A grande maioria dos crentes, dos cristãos, nós jamais estaremos falando do amor de Deus em outro país, em outra língua. Porém, nós podemos fazer isso aqui, falar do amor de Deus aqui ao pecador perdido. Nós não vamos alcançar os campos missionários com os nossos pés, mas vamos alcançar os campos missionários com os nossos joelhos, ajoelhados e orando, intercedendo por aqueles que foram com os joelhos dobrados. Alcançamos também o campo missionário com as nossas ofertas. Eu sempre gosto das igrejas que eu pastoreei, todas elas levantavam a oferta missionária e ainda hoje levantam, contribuindo para o sustento de missionários no campo. Então nós vamos para o campo missionário também com as nossas ofertas, cada mês a oferta missionária de fé. Então quero falar hoje aos meus amados irmãos a respeito do chamado de Deus para você, o chamado de Deus para a sua vida. Diga assim: o chamado de Deus para a minha vida. Chamado de Deus para a minha vida. Primeira coisa, Deus nos chama para irmos a um lugar que Ele vai nos mostrar. Ele disse aqui no Gênesis 12:1: ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deus ordenou a Abrão dizendo: sai, vai embora, sai da tua terra. Deixa a casa do teu pai, deixa a casa da tua família, deixa a tua cultura, deixa a tua língua. Vai para uma terra que eu vou mostrar para você. Deixa a tua família, teu pai, teus irmãos, O pai de Abraão era o Terá.
Eles estavam lá em Harã, o Naor, o irmão dele, o próprio Harã, que era um outro irmão, mas ele teve que sair dali, deixar tudo ali e ir para uma terra estranha. Ele diz, uma terra que eu te mostrarei. E Deus fez o chamado de Abraão, assim também Ele te chama. Deus nos chama muitas vezes para nós fazermos a sua obra, deixar tudo para trás. E isso exige desprendimento, né? Aquele que quer ir para o campo missionário, e o campo missionário não precisa ser necessariamente um campo estrangeiro, pode ser ali do outro lado da cidade, outro bairro, outra rua. Tem que ter desprendimento, não pode ser muito apegado às coisas materiais. Tem que ter voluntariedade, disposição, fé, e acima de tudo tem que ter dependência de Deus e obediência ao chamado do Senhor. Deus vai te chamar, pode te chamar para um lugar que você não sabe aonde é e nem aonde fica. Deus nos chama muitas vezes e de muitas maneiras, e a Bíblia nos mostra algumas vezes em que nós somos chamados de Deus. O primeiro chamado de Deus para nós foi que Ele nos chamou das trevas para a sua luz. Nós vivíamos no império de Satanás, no mundo das trevas, e Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus nos chama para a liberdade, Deus nos chama para a paz, Deus nos chama para a santificação, Deus nos chama para ser bênção. Ele diz para Abraão, seja uma bênção. Deus nos chama para esperança. Não existe nenhum povo na terra mais esperançoso do que o povo de Deus. Deus nos chama para a comunhão, Deus nos chama para a vida eterna, Deus nos chama para uma guerra, para a batalha espiritual. Deus também nos chama para a alegria, né? Para sermos alegres do Senhor, mas também Ele nos chama para momentos de sofrimento. Deus nos chama para tarefas fáceis, como essa que fazemos, sair de casa, tomar nosso banho, sair de casa, vir para cá para o culto. É uma coisa fácil de se fazer, mas Deus também nos chama para tarefas difíceis, não é? E assim, olhando aos olhos humanos, Ele fala, não vai dar, só consegue quem vai fazer aquilo pela fé. É pela fé que nós fazemos. Muitas pessoas são chamadas para coisas difíceis, né? E Ele olha assim e fala, vai dar pela fé, não por minha causa, mas por Deus, porque o Senhor chamou para fazer assim como Ele nos chamou para plantar esta igreja aqui. Vai acontecer. Eu não creio que Deus pode fazer, eu creio que Ele vai fazer em nome de Jesus. Nós somos chamados, irmãos, para ser cooperadores de Deus. Eu não sei, ou não sabia, né? Quando me converti, quase nada de Bíblia, mas Deus me capacitou. Deus vai te dar o talento. Você vai desenvolver os 2, 3, 4 talentos que Ele te der, os 5 talentos, transformar aquilo em 8, 10 talentos. E Ele já está te capacitando. Ele começou se treinando com pouco, agora você já sabe lidar com o muito. Deus nos chama para pregar o Evangelho aqui e em qualquer outro lugar que nós estivermos. Deus nos chama para trabalhos comuns, também para trabalhos específicos. E Deus nos chama para fazer a obra missionária, seja missões locais, urbanas, que são chamadas, nacionais, estaduais ou mundiais. Não sei qual o teu chamado, para onde Deus vai querer te enviar, não é? Agora só não pode querer ter um chamado para por vontade própria para Cancún, né? Para as Bahamas, aí é moleza, né? Isso é um lugar de turismo, assim, oh Deus, me chama para lá, né? Para Paris, Senhor, quero pregar o Evangelho em Paris, não é? Não, Deus nos chama muitas vezes para lugares difíceis, e como diz o hino do cantor cristão, fala assim: nem sempre será o lugar que eu quiser que o mestre terá, que o mestre quiser me mandar. Nem sempre será o lugar que eu quiser, não é? Que o mestre quiser me mandar, mas tem que ser sempre o lugar que o Senhor nos chamar.
Eu conheço um casal de missionários, o pastor Josué e a Ivanete. Eu não sei se o Josué aqui já foi em São Bernardo algumas vezes. Josué é um amigo meu de muitos anos. Ele ainda estava no seminário e eu nem era seminarista quando conheci Josué. Josué teve um chamado de Deus para o trabalho missionário indígena no Brasil. É uma missão transcultural. E Josué foi se preparar no seminário. Nesse tempo a esposa dele engravidou e eles tiveram uma criança com um problema seríssimo de coração, um bebezinho, grave problema cardíaco. Eles vieram, passaram uma temporada aqui. Minha mãe, inclusive, nessa época cedeu espaço na casa dela, os hospedou e o menino foi operado. Acho que por 9 meses teve que fazer uma operação do coração. E aquele homem e aquela mulher vivendo pela fé, porque tinham fé no Senhor, crendo no Senhor, porque eles voltaram para o campo missionário. E todos os anos eles tinham que voltar para trazer o menino no Hospital do Coração em São Paulo. O menino que eu estou falando é o Tito, vocês conhecem, Ele ficou mirrado daquele jeito, pequenininho, por causa desse problema cardíaco que teve na infância. Os outros irmãos dele, nessa altura, com o outro baixinho, que ele puxou a mãe. Mas Josué continuou fazendo a obra de Deus. Há uns anos atrás eu tive o privilégio de visitar um trabalho missionário lá no meio do povo Carajá. Fiquei alguns dias lá com o Josué. E o Josué entra na casa dos índios, lá na Oca, conversa com eles lá dentro. E quem está aqui fora pensa que são 2 índios conversando. Ele assimilou, Deus deu a capacitação para ele de assimilar a língua Carajá fluentemente. E vinha depois trabalhando na tradução da Bíblia para aquela língua. Agora Josué está em Anápolis, mas ele deixou lá uma igreja formada no meio do povo Carajá. Então o chamado é você ouvir, é você crer naquilo que o Senhor confiou nas tuas mãos, colocou na tua mão. E ele disse que, Josué dizia para mim que eu vou cumprir até o fim o chamado de Deus para trabalhar com o povo indígena. Nós, muitas vezes, queridos, nos acomodamos no nosso padrão, nosso estilo de vida, mas o Senhor nos chama para fazer algo além daquilo que nós pensamos ou que nós queremos. Deus quer muito mais da tua vida, amém? Deus nos chama para evangelizar aqueles que estão aqui perto, os que estão mais adiante e os que estão mais longe. Isto pode implicar que Deus vai mexer no teu conforto, no meu conforto, para poder servi-lo com amor e dedicação, para testemunhar o Evangelho dentro da sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, na escola, para parentes, vizinhos e amigos. E precisamos então agir com muita disposição, porque Deus nos chama para que nós possamos, meus amados irmãos, obedecê-lo, e Ele vai nos tirar, vai mexer conosco, e às vezes vai mostrar um lugar para a gente só depois que você se entrega. Deus quer a nossa dedicação, a nossa consagração. Ainda que você não saiba para onde você vai, Ele quer. Depois, muitas vezes, só depois que você se entrega é que Ele diz: vai para tal lugar, o lugar que eu te mostrarei é esse, vai para lá. Outra coisa importante no chamado de Deus para nós é que Deus nos chama para abençoar as nações da terra. Ele diz no verso 2: eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, seja uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas as nações da terra. Deus disse para Abraão ainda: farei de ti uma grande nação. Se você for avaliar o Israel geográfico, é um paísinho pequenininho, menor do que o estado do Sergipe, que é o menor estado brasileiro. É pequenininho, a população não é tão grande,
né? Porém ele falou: eu vou fazer de ti uma grande nação. Que grande nação seria essa então? Deus promete que todas as nações da terra seriam abençoadas através do pai Abrão. Esta grande nação a que o Senhor está se referindo é o povo de Deus, igreja de Cristo, que tem se espalhado por todos os continentes da terra, por todos os países. Então Deus promete abençoar todas as nações da terra através de Abrão, porque de Abrão veio Jesus Cristo, nosso Senhor, para ser o Salvador de todos aqueles que nele creem. Por meio do Senhor Jesus, Deus criou a igreja, e por meio da igreja as nações da terra estão sendo abençoadas. Então a igreja hoje é o Israel espiritual de Deus. Deus falou para ele: Abrão, eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer o teu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa promessa de bênção para a vida de Abrão é válida para você. Diga: para mim. Para mim. Válido para a igreja hoje, válido por meio de Cristo Jesus. Jesus autenticou esta bênção ali na cruz do Calvário. Esta bênção está se cumprindo em nós, irmãos queridos. Depois de milhares de anos, a bênção que Deus fez para Abraão está agora, está sobre a sua vida. E Ele nos chama para abençoar as nações da terra. Eu gostaria muito que a nossa igreja investisse no pastor Beto, que está se preparando para o Egito, um país difícil, fechado, muçulmano, né? Tem alguma liberdade, como o próprio Beto nos contou, que lá existem igrejas cristãs, mas um policial fica na porta da igreja. Não é para impedir que os crentes entram, é para impedir que os muçulmanos entrem na igreja. Chega alguém lá, ele pergunta: você é muçulmano? Você serve a Alá? Serve de Maomé? Sim. Então você não pode entrar aqui. Os cristãos podem entrar, mas os muçulmanos não é permitido. Então, mas é um país fechado. Mas nós estamos investindo no Beto em oração. Eu pelo menos tenho orado por ele, né? Em oração. Pedi que a Kátia fizesse um cartãozinho de oração para mandar para a célula. Então ela deve estar chegando lá para vocês orarem. Então, amados, quando nós pudermos investir financeiramente, nós estamos abençoando, estaremos abençoando o Egito quando o Beto estiver lá. Quando nós mandamos a oferta missionária para o pastor Zacarias lá em Moçambique, nós estamos abençoando a nação de Moçambique, né? Abençoarei as nações através de vocês. Amém, irmãos? Você percebe a preciosidade de nós estarmos investindo na obra de Deus? Outra coisa importante: Deus nos chama e precisamos obedecer ao seu chamado. Verso 4, leiam comigo. Partiu, pois, Abrão com o Senhor, como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão. Esse Ló era filho de um irmão dele chamado Harã, que era o mesmo lugar da cidade onde eles estavam. Filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhes acrescentaram em Harã, e saíram a fim de irem à terra de Canaã, e a terra de Canaã chegaram. O texto diz que Abraão partiu, recebeu a ordem de Deus, o chamado de Deus, e ele então simplesmente partiu como lhe ordenara o Senhor. O Abrão não esperou o melhor clima, não esperou a melhor ocasião, o Abrão não esperou uma situação financeira mais favorável. Ele simplesmente obedeceu a ordem de Deus, partiu sem saber ao certo qual seria o seu destino. Partiu, saiu de uma terra, partiu e saiu para uma terra estranha, uma terra que não conhecia, né? Uma terra que o Senhor lhe disse que lhe mostraria. Abraão não hesitou em obedecer a ordem do Senhor. Saíram
com destino à terra de Canaã. Ele nunca tinha estado lá, ele não conhecia aquela cidade, aquela nação, não conhecia aquele povo, simplesmente obedeceu. Amado irmão, a melhor coisa que nós temos para fazer na nossa vida como cristãos é obedecer a palavra de Deus. Amém? Amém. Obedecer a palavra. Abraão não hesitou, ele obedeceu. Assim também nós simplesmente devemos obedecer. Deus se alegra, o coração de Deus se alegra quando Ele olha para você e vê que você é um crente disposto à obediência à sua palavra. Você está disponível para obedecer à voz do Senhor. E lá em 1 Samuel 15, 22, a palavra do Senhor diz assim: Samuel, porém, disse, o Senhor tinha mandado Saul invadir uma terra, um país, destruir todo mundo, não pegar nada. E aí eles pegaram alguma coisa, pegaram o melhor do despojo. E ele falou assim: nós preparamos o melhor do... o povo pegou aí o melhor das ovelhas, para fazer sacrifício para Deus, disse o Saul. O Samuel então disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua voz? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Então, obediência à voz de Deus, não é? Saul desobedeceu à voz de Deus, e por causa disso ele perdeu o trono e perdeu toda a linhagem de sucessão de reis, não é? Que viriam dele. É melhor obedecer ao Senhor do que fazer sacrifício de tolos. É melhor obedecer ao Senhor do que fazer a oferta de Caim. É melhor obedecer ao Senhor do que votar e não cumprir o seu voto. É melhor obedecer ao Senhor do que um cristianismo hipócrita e falso. É melhor obedecer ao Senhor e buscar a santidade de vida do que fingir a santidade na vida. Porque fingir santidade é fácil, mas viver em santidade é difícil, somente na unção e no poder do Espírito Santo. Obediência ao chamado de Deus, à voz de Deus, à palavra de Deus. Se Deus te chama para fazer alguma coisa, irmão, no seu reino, e isso que você vai fazer não vem contra as Escrituras, não fere a palavra de Deus, vai e faça. É bom comunicar a igreja, é bom comunicar o pastor, sim, para estar debaixo aí da proteção de oração, mas se o Espírito Santo te falou para fazer, irmão, ninguém pode te impedir, não. Ninguém deve te impedir. Entendeu isso? Sim ou não? Né? Pastor, posso? Deus te chamou para fazer? Pode. Porque quem sou eu para dizer não contra a voz de Deus, não é mesmo? Então, vamos obedecer. Ainda, irmãos, Deus nos chama com tudo que somos e com tudo que temos. Abraão fez isto no verso 5. Olha comigo no verso 5. Abraão levou consigo Sarai, sua mulher, e Amor, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram a fim de irem à terra de Canaã, e a terra de Canaã chegaram. Abraão levou tudo que ele tinha, levou todos os seus servos, todos os seus bens, sua esposa Sarai, o sobrinho Ló, tudo que eles tinham. Como diz lá na terra do meu pai, na Bahia, saíram de Malicuia e foram, lá para Canaã, a terra que o Senhor mandou ele ir. Nós precisamos entender que tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Deus possibilita você crescer, prosperar no seu trabalho, no seu emprego. Se você é um pequeno empresário na sua empresa, Deus permite. Nós temos que entender que aquele negócio não é nosso propriamente dito. A loja que eu tenho, a ótica que eu tenho não é minha. A hora que Deus quiser me tirar, Ele tira. Não é? A hora que Ele quiser puxar meu tapete, Ele puxa. Mas é Ele que tem que sustentar. Estava dizendo outro dia lá em São Bernardo que a gente hoje está assim: vende o almoço para comer a janta. Então a coisa está difícil nesse país, está complicado. Esperamos que em 2020 a coisa melhore. Mas eu falei para o meu filho,
se nós conseguirmos sobreviver no meio dessa crise, na verdade nós estamos prosperando, né? Eu tenho gente quebrando, fechando as portas, não é? Então Deus está conosco, e nós precisamos, irmãos, entender que tudo é do Senhor e a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo é de Deus, tudo é dele. Quando Deus nos chama então das trevas para a sua luz maravilhosa, Ele nos chama com tudo que nós somos, com tudo que nós possuímos. Quando eu vou me preparar para pregar a palavra de Deus, eu tenho que preparar o meu melhor. Há pessoas que têm mais conteúdo, mais bagagem, mais conhecimento do que eu, sim, mas eu ponho o meu melhor, aquilo que eu posso fazer de melhor, entendeu, irmão? Então, quando nós somos chamados a fazer a obra de Deus, não podemos e não devemos fazer relaxadamente. Devemos consagrar tudo que somos, tudo que possuímos nas mãos de Deus. O meu carro, por exemplo, eu tenho dito isso, ele é meu para o meu uso, mas ele está a serviço da obra de Deus. Se alguém precisar, né, eu busco, eu levo, né, se for dentro das minhas possibilidades, obviamente. Então nós entregamos nossa vida. Quando eu entrego a minha vida para Deus, as demais coisas virão. Eu ouvi uma missionária, Kirk Daphne, numa conferência que eu fui, contando a seguinte história. O ministério dela é com crianças. E ela foi então pregar numa certa equipe, foi fazer um trabalho com a equipe, numa igreja, e na hora da palavra, as crianças saíram com a Kirk. Então o pastor anunciou: está aqui a missionária Kirk Daphne, ela vai sair com as crianças, blá 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 blá. Aí a criançada toda com a missionária. Daí a pouco ela voltou e disse assim, pediu a palavra ao pastor e disse: irmãos, eu vou precisar do carro de alguém, que eu tenho que ir imediatamente ao centro da cidade. Eu não problema, os carros remédio, eu não me lembro qual. Eu preciso de um carro, qual de vocês vai me emprestar o seu carro? Só via gente se afundando na cadeira e se escondendo, né, para não emprestar o carro. Aí, timidamente, depois de levar várias cutucadas da esposa, enfiou a mão no bolso, tirou a chave do carro, falou: irmã, eu empresto o meu carro, tem alarme, viu? Aí ela disse: eu não preciso do carro de vocês. Vocês confiaram nas minhas mãos o maior tesouro que vocês têm, que são as suas crianças. E vocês não são capazes de confiar um bem material. Vocês entregaram seus filhos lá embaixo, lá na classinha, estão lá comigo. Eu fiz isso para saber o quão importantes são os seus filhos para você. Aí ela deu uma exortada no povo, né? Entrega os filhos na mão de qualquer um, de um estranho até, e não empresta o carro para ninguém, na necessidade. Você tem que entender que o seu carro, a sua casa, o seu trabalho é de Deus. Sim ou não? Com a saúde, né? Eu passei aí um ano lutando contra o câncer, mas Deus me devolveu a saúde, porque era dele, estava nas mãos dele. Se eu morrer, estou com Cristo, né? Se eu viver, estou com Cristo. Se eu morrer, é lucro, é melhor ainda. Então, a nossa saúde, tudo é de Deus. A minha capacidade, minha inteligência pertence ao Senhor, tudo é dele, para a glória dele, a serviço dele. Então nós precisamos investir no reino de Deus, meus amados irmãos, toda a nossa vida, nosso vigor espiritual, nossa fé, nossa força física, nossa capacidade intelectual, nossa capacidade profissional, nosso dinheiro, nossos bens materiais, saber que é tudo do Senhor e eu consagro nas mãos dele, né? Pois o Senhor Jesus nos dá o seu reino, como não nos dará juntamente com ele as demais coisas? O Senhor nos deu o seu Filho e acrescenta todas as demais coisas das nossas vidas, amém? Eu li tempo atrás no Jornal de Missões uma frase que dizia assim, o missionário escreveu dizendo assim: se nós tivéssemos
100 missionários. Em 3 meses nós teríamos 100 igrejas, pois a fome de Deus em Moçambique é tremenda. Se tivesse 100 missionários, 3 meses teria 100 igrejas, que o povo lá estava buscando a Deus, né, com muita força. Apesar de tudo, você sabe que o diabo também não fica de mãos cruzadas, né, braços cruzados. Ele tem um avivamento espiritual, o avivamento do Espírito Santo, mas tem um avivamento satânico. Mas o povo estava aberto para ouvir a palavra de Deus. Amado irmão, então nós precisamos dar para o Senhor tudo que nós temos, colocar à disposição dele. Eu não estou dizendo para você vender sua casa, seu carro e trazer o dinheiro na igreja, não é isso, mas é estar à disposição do Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda Deus nos chama para cultuá-lo e adorá-lo. Veja o verso 7 do capítulo 12. Apareceu, porém, o Senhor a Abrão e disse: e a tua semente darei esta terra, Abrão. Pois edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então passou dali para o monte a oriente de Betel e armou sua tenda, ficando de Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Não havia igreja como nós temos hoje, não havia congregações, mas Abraão, servo de Deus, edificou um altar ao Senhor e ali o adorou, fez um culto a Deus. Provavelmente, aqui a Bíblia não diz, mas ele tinha um grupo de pessoas com ele, os servos, os empregados, né? A família, né? Que era a Sara, a Sarai, o Ló. Então ele fez ali um culto a Deus, invocou o nome do Senhor, adorou o seu Deus, né? Orou ao Senhor e Deus o abençoou. Nós, queridos, servos de Deus, século 21, somos também obreiros do Senhor, servos do Deus vivo e verdadeiro. Nós não podemos fazer a obra do Senhor sem adorá-lo em primeiro lugar. Não podemos fazer a obra do Senhor sem adoração. Não podemos fazer missões sem adoração. Não podemos plantar igreja sem adoração. Não dá para fazer a obra de Deus sem adorar o Deus da obra. Não dá para fazer missões sem adorar o Deus de missões. Não dá para plantar novas igrejas sem adorar o Senhor da igreja, o dono da igreja. Nosso relacionamento com Deus precisa ser pessoal, íntimo, profundo, né? Me aproximar de Deus com intimidade de filho e pai. Filho e pai que tem transparência, que abre o coração com o seu pai, porque Deus é precioso demais para nós, e nós então temos que ter esse tempo na presença de Deus, que nós chamamos de TSD, tempo a sós com Deus. Querido irmão, valoriza isso. É precioso, uma igreja que estimula você a ler a palavra, a orar, estar na presença de Deus. Lá no curso de teologia vieram algumas pessoas de outras igrejas e eu fiz a pergunta para a classe: quantos de vocês aqui estão lendo a Bíblia todo dia? Os meus alunos, os nossos alunos da nossa igreja, todos levantaram a mão. Da outra igreja ficaram assim: mais ou menos, de vez em quando, né? E tinha até a esposa de um pastor no meio. Então, é precioso esse tempo com Deus, ler a Bíblia. Hoje de manhã eu terminei de ler Jó, agora eu vou começar a ler Salmos, né? Estou lendo, não estou importando aquela neurose, tem que ler dentro de um ano, não, 1 ano e meio, 2 anos, estou lendo com calma, anotando, escrevendo aqui nas margens, minha Bíblia toda anotada, porque agora estou lendo, aprendendo com a palavra, estudando a palavra. Nós adoramos a Deus de múltiplas formas e de múltiplas maneiras. Existe adoração. A adoração, ela é íntima e pessoal. Ninguém sabe se você está adorando a Deus ou não, só você e Deus. O louvor já é externo, é barulhento, tem instrumentos musicais, né? Você levanta as mãos, você pode aplaudir de várias formas. Agora a adoração é íntima e pessoal. Nós adoramos a Deus com expressões físicas.
adoramos a Deus com a nossa alma, com o nosso interior, com o nosso espírito. Nós podemos levantar as mãos com alegria, com júbilo, com o rosto em terra, com cânticos, com palmas, cabeça erguida, cabeça baixa, danças e etc. O importante é o coração. Se tudo isso não tiver no coração, a adoração no coração é inútil, né? A pessoa pode estar quietinha lá no canto dela adorando a Deus, e o outro estar aqui pulando, gritando e cantando e não estar adorando a Deus. E também pode ser o inverso, né? Aquele lá está quietinho só pensando nos seus problemas, e o outro está aqui na presença de Deus, chorando e clamando e louvando e adorando ao Senhor. O salmista diz assim: louvai ao Senhor, louvai a Deus do seu santuário, louvai no firmamento do seu poder, louvai pelos seus atos poderosos, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu estive em Angola uns anos atrás e eu vi aquele povo simples, pobre, muitos ali só tinham uma refeição por dia, mas quando eles começavam a cantar, era um negócio tremendo de arrepiar os fios do cabelo da cabeça, porque eles dançavam e eles cantavam ao Senhor uma força tremenda em nome de Jesus. Deus nos chama, ou melhor, nos convoca para o seu serviço, para o seu ministério. Deus nos chama à responsabilidade, ao compromisso, prestação de contas. Muitos cristãos hoje não se adequam a esse tipo de igreja que nós vemos, porque não querem prestar contas de nada, querem viver o seu cristianismo à moda da casa. A moda da casa é aquele prato que o chefe lá faz, o prato que ele cria um prato e o chefe que faz, a moda da casa, né? Feijoada, a moda da casa, por exemplo. Então quer viver o cristianismo à moda da casa. Não, o cristianismo tem que ser bíblico. Deus nos chama para prestarmos contas para Ele, para a nossa liderança. Deus nos chama para uma aliança. Foi pregado aqui semana passada sobre a nossa aliança. Deus nos chama para o louvor, a adoração, para evangelizar o mundo. Amém, irmãos? Amém. É o seguinte: o crente, ao ouvir o chamado de Deus, tem duas reações. Como é que Deus chama você? Na sua mente, seu coração, através da palavra, usando alguém, uma mensagem. Eu fui chamado para servir melhor a Deus. Eu nem sabia que eu queria ser pastor ou não. Tipo assim, vai para uma terra que eu te mostrarei. Um culto em que um pastor português, pastor lá de Portugal, pregando aqui no Brasil, fez o convite. Quem queria servir ao Senhor, se dedicar ao Senhor, cantaram aquele hino do cantor cristão: tudo entregarei, tudo entregarei. Quando eu vi, eu estava lá na frente. Eu nem era batizado, não sabia ainda de nada, mas sabia que queria servir o meu Deus de uma forma melhor e mais dedicada e consagrada. E a partir daquele dia, então, eu me apresentei diante de Deus para o servir. Você pode se apresentar diante de Deus, ou você pode rejeitar o chamado, como aquele irmão que eu contei outro dia, que tinha o chamado para ser pastor, a noiva não permitiu, e ele acabou não indo para o seminário. E quando ele foi para o ministério pastoral, a esposa separou-se dele, o deixou, agora sozinho. Ele vai para o ministério, vai morar no Paraná, depois de um ano morre. Quer dizer, deixou para depois da aposentadoria, mas não chegou a viver o ministério, né? Não faça isso, irmão. Entregue o melhor do seu ser para Deus, da tua saúde, da tua capacidade física. Não deixe para fazer aquilo depois que aposentar, que você não consegue nem erguer a porta da igreja. Mas também você pode dizer: Deus, estou aqui, eis-me aqui, Senhor, envia-me. É uma questão sua, responsabilidade sua. Você decide o que você vai fazer. Amém? Amém. Então, o chamado de Deus para fazer a sua obra
fazer a obra de missões, em volta. E Deus nos tira do nosso conforto. E Deus nos chamou para abençoar as nações. E Deus nos chama para ser obedientes ao chamado. Deus nos chama com tudo que somos e com tudo que possuímos. E Deus nos chama para cultuá-lo e adorá-lo em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 E amém. Glória a Deus. Aleluia.